Agora às 6 minutos, hora certa, em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. Teresina Hall, para você não esquecer, traz à capital piauiense no dia 19 de janeiro de 2019 o show de Legião Urbana com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Teresina Hall, a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Já estão aqui no estúdio comigo, Arimatea Azevedo, boa tarde. Boa tarde, Nádia. E também o nosso convidado, hoje o Coronel Carlos Augusto, deputado estadual eleito. Seja bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nádia, boa tarde, Arimatea. Bom, como é a primeira vez que o senhor está vindo aqui na nossa casa, seja bem-vindo novamente. Obrigado. E também primeira vez que o senhor disputa um cargo, digamos, tão importante aqui no Piauí, que é o de deputado estadual. O que o senhor espera daqui para frente? Uma missão árdua, uma missão que o senhor imagina que vai trazer surpresas e surpresas talvez não tão agradáveis? Não, surpresas, mas agradáveis, sabe? Eu tenho conheço aqui esse amigo aqui, o Arimatea, há muito tempo, acompanha aqui a minha trajetória. Eu vivi os últimos 30 anos da minha vida na Polícia Militar, com grandes experiências também. Tive a experiência de comandar a Polícia Militar do Piauí, foi o que me fez tornar candidato nesta última eleição. Fui candidato pela primeira vez, tive 30.810 pessoas que confiaram nas minhas propostas. Sim, e eu tenho um desejo muito grande de servir, de continuar uma luta que iniciei muito cedo na minha vida, desde 7 anos de idade, que vivo nas ruas, trabalhando, certo, estudando e depois servindo as pessoas na minha profissão. Meu desejo também no meu mandato é esse, de fazer um mandato bem transparente, e com posições bem definidas dentro da Assembleia Legislativa e, sobretudo, fazendo os encaminhamentos. A segurança pública ela tem muitas necessidades e eu quero ser um colaborador. Pois é, quando eu falo de surpresas talvez não tão agradáveis, porque não é tão fácil. A gente sabe que nem todos os projetos que são apresentados ganham força lá dentro da Assembleia, nem tudo que se pensa é possível colocar em prática e, como o senhor já disse, parece que a segurança vai ser um foco que o senhor vai ter aqui no Piauí. Com certeza. Eu tenho o desejo de contribuir, de colaborar. E o mandato, ele permite muito isso, eu acredito nisso. Certo? Tenho o desejo, por exemplo, de instalar alguns colégios militares, certo? No estado do Piauí, na capital e no interior. Quero apresentar esse projeto assim que assumir, certo? E eu espero ter o entendimento também com o chefe do Poder Executivo, com o governador Wellington Dias, com o secretário de Educação e, sobretudo, os meus companheiros deputados. Tenho também algo que eu acho muito importante em favor dos policiais militares. Nós temos em Estado ali que eu acho que o policial militar, em uma ocorrência, ele representa o Estado, certo? Em qualquer situação. É o Estado polícia. De acerto ou de equívoco em uma ocorrência. Quem tem que fazer a defesa dele, inclusive, é o Estado. Nós temos muitos policiais militares que estão representando o Estado em uma ocorrência e depois ele tem que estar correndo atrás de advogado, certo? Para fazer a sua defesa. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. Que é um grande equívoco mesmo. Quem tem que fazer a defesa dele é o Estado, será também um dos meus projetos que devo apresentar naquela Coronel, casa, mas assim, meu desejo é de servir, de contribuir. Coronel, claro que ao longo de viver esses 30 anos na polícia, o senhor tem uma boa expertise, se torna até um especialista na área militar. E o que se vê muito é que de um contingente que já chegou a ter mais de 8.000 homens, hoje não tem 5.000. O que fazer para, até mesmo para que essa polícia, com um bom contingente, ela sirva melhor a população, elas indo para a rua? Primeiro, nós temos hoje, eu deixei a Polícia Militar com 6.014 policiais militares no mês de março, contado, certo? Mais 616 convocados da reserva, para deixar assim bem transparente. Mas assim, a gente sabe que a dificuldade de efetivo, vocês têm razão, porque foi, além da gente ter 8.000, já ter a oportunidade de ter tido mais de 8.000 policiais na década de 90, nós não tínhamos, por exemplo, na década de 90, a droga em todos os municípios do Piauí como temos hoje. Nós não temos, nós não tínhamos na década de 90, por exemplo, ocorrências em todos os municípios, certo? Em decorrência do uso e do tráfico de droga. Hoje nós temos do Piauí e do Brasil. Certo? Por isso que é um grande desafio. Mas nós temos que investir em inteligência, investir em informação compartilhada entre as polícias, certo? Nós temos
uma necessidade muito grande de ter uma política nacional de segurança pública. Eu posso dizia há pouco ali numa entrevista ali, que fiquei até preocupado com a extinção do Ministério da Segurança Pública. Nós tivemos uma luta muito grande nos últimos 50 anos praticamente aqui. Participei nos últimos 10, 15 anos de reuniões com o Conselho Nacional de Comandante-Geral, certo? Não só nos 3 anos que fui comandante, mas antes, quando fui subcomandante, quando era chefe da Casa Militar. E havia, assim, um grande clamor dos comandantes pela criação do Ministério da Segurança Pública Mas vai seguir agora, não vai? e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Não vai, ele foi extinto. Nós vamos voltar novamente para o guarda-chuva do Ministério da Justiça. E até hoje, eu não sei se o Sérgio Moro vai fazer isso, mas até hoje nenhum ministro da Justiça, nenhum da história, nenhum governo conseguiu fazer políticas direcionadas para a atividade fim, que é onde está apertando mesmo, o sapato está apertado. É a ação repressiva. Que é a ação repressiva, mas também preventiva. Preventiva. Até hoje, nenhum deles conseguiram, porque eles chegam ao Ministério da Justiça, vão se preocupar com a Polícia Federal, com esses crimes que dá sustentação a eles, com o sistema penitenciário, com o Fundo Nacional Penitenciário e tudo, mas assim, com a atividade fim das polícias não chegou nenhuma ação ainda. A gente espera, certo, que isso não ocorra, porque a gente torce para dar certo. Nós temos uma necessidade urgentíssima de cuidar da segurança do nosso país. Esse plano de governo, então, do nosso próximo presidente preocupa o senhor, em relação à segurança, claro? A extinção do Ministério da Segurança Pública preocupa, porque foi criado o Ministério da Segurança Pública e está sendo criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é o SUSP, que seria gerido exatamente pelo Ministério da Segurança Pública com ações específicas. Ele indo para o Ministério da Justiça, certo, como disse, aliás, volta ao status quo. Não lhe interrompendo, mas o SUSP já existe. Eu derrubei até uma propaganda na TV do governo federal de que ele foi criado. Será que vai haver mudança com o Bolsonaro? Não, ele não vai haver mudança, porque ele foi criado, mas ele ainda é um cheque sem fundo. Ele irá ter fundo a partir de 2019. Coronel, me chamou a atenção e até de uma certa forma me preocupou, porque esteve aqui o ex-secretário e deputado federal Fábio Abreu, e ele dizia que o Piauí figura apesar dessa insegurança que nós vivemos, dessa sensação, né? Não, em insegurança mesmo que nós vivemos, o Piauí ainda é o melhor que está em relação ao ranking nacional. E por conta disso, recebe menos verba. Por que isso? É porque o critério que era determinado dentro do Ministério da Justiça é de socorrer os estados que figuram, certo, na lista de estados mais violentos. Por exemplo, o Ceará tem 5.400 homicídios, 5.400 mortes por ano. O Piauí tem em torno de 600, 640. Então certo? vai mais dinheiro para Então vai mais dinheiro para onde morre Porque mais do jeito gente. que está, o que parece, de acordo com esses dados, é que se o Estado não apresenta tantos crimes, não deve receber tantos recursos. Mas deveria ser o É um contrário. negócio inverso, não é não? Para ser investido Eu também- justamente em políticas que possam Eu concordo combater. com você. Mas, assim, enfim, o Ministério da Segurança Pública, eu acredito muito, a gente poder amildar, numa língua bem clara, aqui, essa discussão, certo? Porque sempre quando nós estivemos debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça, nós nunca tivemos nenhuma oportunidade. Coronel, nem de ser recebido. Coronel, o senhor disse agora há pouco, na sua primeira informação, de que vai focar a criação de colégios militares. Eu já ouvi isso no plano federal. O Bolsonaro tem essa ideia. Agora, outra história. O senhor vai focar isso, o senhor sendo deputado estadual no exercício do mandato, ou o senhor já está achando que vai ser convocado pelo governador para ser para a equipe? Sendo deputado estadual, certo? Eu não, e em nenhuma hipótese eu abro mão de apresentar os projetos que eu tenho, que eu me comprometi com a população de apresentar, sabe? Eu não tenho nenhuma angústia e nenhuma necessidade, inclusive, no meu plano pessoal, de exercer funções no Poder Executivo. Mas, assim, eu hoje mesmo dei a informação de que o governador deve convocar 6 deputados estaduais. Nesse caso, o senhor já está fora. Praticamente estou fora, porque a minha área, eu falei também há pouco, eu não fui chamado, o governador não conversou com ninguém ainda, acredito, mas assim, eu, pelos meios de comunicação, por exemplo, a gente vê que o secretário de Segurança poderá ser o Fábio Abreu, que fez o trabalho e deve continuar lá na Secretaria de Segurança. E eu não sairia jamais da minha área de segurança pública. Eu fui eleito com o slogan Voz da Segurança, e eu tenho
a clareza assim, que eu passei 30 anos no meio da segurança e não vou me afastar, nem no mandato, nem em outra função. Fará esse trabalho lá na Assembleia. Com certeza. Falando em Assembleia, temos uma eleição para presidente. Quem é seu candidato? Muito bem, essa é uma pergunta é difícil, viu, Ari? Porque a Assembleia eu tenho frequentado, porque eu quero iniciar os trabalhos que a população me confiou lá em 1º de fevereiro. Já está escolhendo gabinete? Estamos olhando tudo tal, mas assim, lá até agora só tem um candidato, que é o deputado Temístico Sampaio Pereira. Inclusive já nos procurou, já conversamos com ele, e a minha conversa com ele eu posso tornar pública, sem nenhum problema, certo? Eu pertenço a um partido, o PR tem 3 deputados, certo? Nós ainda já surgiu o segundo candidato, vários nomes, certo? Já foi o já lançaram Julinho, do Progressistas, que é o... Já foi o Julinho, agora é o deputado Hélio, Isaías, mas a Assembleia nós temos que conversar. Eu acredito que teremos consenso. É uma eleição de 30 eleitores, certo? E acho que isso vai ser decidido mais ou menos lá para 15 de janeiro, por aí. Antes disso, eu acho que a gente não se decide. O senhor acredita, então, na reeleição de Temístocles Filho? Eu nem acredito e nem desacredito. Nós estamos conversando, nós temos que buscar o entendimento, saber mesmo se vai ter a disputa, saber qual vai ser a interferência do governador, certo? Porque ele tem uma base com 26 deputados, certo? Saber e nessa base está o Temístocles. Está ele, está o coronel Carlos Augusto, está o deputado Fábio Xavier, que é o presidente do meu partido, está o deputado Hélio, que faz parte. Assim, a nossa decisão ela vai ser alinhada com o governador e se ele não interferir como estão falando, e que eu não conversei com ele ainda, vai ser definida com os 3 deputados do PR. Nós deveremos tomar uma posição. O deputado Fábio Xavier disse aqui semana passada, sexta-feira, não foi? Foi. Que o voto dele é do Temístocles. Pronto, nós temos o entendimento de votar os 3 juntos. Eu conversei com o deputado Fábio Xavier agora pela manhã, e ele não disse isso claramente, mas é algo que a gente tem que conversar e discutir, sentar. A decisão que nós tomamos já anteriormente, a tomada de decisão dele aqui, que nós teríamos uma decisão alinhada com o governador e os 3 juntos, para onde e o deputado Xavier, o deputado Hélio, doutor Hélio, também irá o deputado Carlos. Mas voltando ao governo federal, eu disse agora há pouco que a ideia do Bolsonaro é criar colégios militares. Essa ideia, casando com a sua, ou o senhor puxou de lá? Não, nós já criamos ali no meu comando, no comando da Polícia Militar, o primeiro colégio militar do estado do Piauí, que é o Colégio de Seu Mendes de Arco Verde, ali no bairro São Cristóvão. Temos 545 alunos lá, certo? Não é um colégio tipicamente militar, como o Bolsonaro quer criar, certo? Porque os colégios militares, tem muitos colégios militares vinculados ao Exército Brasileiro, por exemplo, mas nós temos em vários estados, no estado do Ceará, no estado do Amazonas, no estado do Goiás, muitos colégios que são comandados mesmo pela Polícia Militar, por oficiais e praças da Polícia Militar capacitados, certo? Muitos na reserva, inclusive, com formação e especialização. Nosso colégio militar aqui é um colégio bastante procurado. A última seleção deu 175 para uma vaga, para você ter ideia, certo? E assim, o que me fez fazer essa proposta é ver a influência do uso de droga nos bairros de Teresina. Eu desejaria muito ter um colégio militar, por exemplo, na Vila Irmã Dulce, certo? Outro no Jacinto Andrade, outro na região do Grande Liceu, em Pix, em Floriano. Assim, porque eu acho que nós temos condições de fazer isso sem nenhum prejuízo das ruas, certo? Nós temos policiais, hoje a Polícia Militar tem muitos bons profissionais, tem policiais aposentados com mestrado, com especialização, inclusive formados em pedagogia, formados na área da educação. Não tem nenhuma dificuldade para a gente tomar de conta desses colégios e deixar de mandar polícia para os colégios, que é isso que nos preocupa. E é visto, inclusive, até como complemento, se o senhor me permite, é visto resultados positivos, né, em cidades, em estados onde tem esses colégios, porque eu acredito que é muito melhor fazer uma base do que pegar o cidadão já com 30 anos, 20 e poucos anos, fazer passar no concurso e entrar na Polícia Militar. Com a base, com a formação, é muito melhor. O Colégio da Polícia Militar, só um parênteses aqui, em Teresina, é bom vocês conhecerem lá. Lá eles cantam o hino nacional Casteira do ginásio Treme, certo? Jovens de 16, 17 anos. É emocionante ir lá. Mais do que isso, mais de 80% dos alunos do ano passado que terminaram o ensino médio lá, passaram no vestibular. A grande maioria em universidades públicas, ensino bem arrojado. Muito obrigado pela vinda do senhor. Nosso tempo está corrido. Muito bem, desculpa. Fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes. Deve comparecer hoje à diplomação? Vamos lá, tá sendo diplomado claro que hoje às deve, 19 horas, né? Sem diplomação e laço. Serei diplomado, graças a Deus, hoje às 19 horas. É um grande passo que a gente dá aí na direção aí do 1º de fevereiro.
Bom trabalho para o senhor nessa nova missão. Obrigado. Boa tarde. Deus nos abençoe. Amém. E agora eu continuo aqui no estúdio conversando com o Arimatea Azevedo, porque as comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa aqui do Estado se reuniram hoje pela manhã. O objetivo era limpar a pauta antes do recesso parlamentar. E o objetivo foi cumprido. Nenhum assunto ficou pendente de discussão nas comissões técnicas específicas. Na de Direito do Consumidor, vem novidade por aí. Analisamos todos os projetos de leis que foram encaminhados para a comissão e finalizamos o ano encerrando toda a pauta da Comissão do Consumidor e Meio Ambiente. Mas as atenções estavam mesmo voltadas para a discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. Ela, que está orçada em aproximadamente 10 bilhões de reais, sofreu alguns incrementos. Os principais destaques são para o acréscimo de 400 mil reais para a realização de um concurso público já no próximo ano para a UESP, a Universidade Estadual do Piauí, e também um reajuste de 4,5% linear a todos os poderes. Havia um orçamento bem detalhado. Nós tivemos, lógico, a questão financeira é o que mais pesa, os poderes sempre querendo um pouco mais, de maneira até justa. O governo também tendo que cortar na própria carne alguns órgãos, algumas secretarias, e nós conversamos, foram muitas reuniões, muito diálogo com o secretário de Planejamento e toda a equipe da Secretaria de Planejamento, e chegamos ao consenso. Para a oposição ao Karnak, pontos importantes deixaram de ser contemplados. Os procuradores alegam a falta das condições mínimas de trabalho e nós tentamos melhorar o seu orçamento. Entendemos que o Piauí precisa focar naquilo que é prioridade. Não houve tanta diferença do que aconteceu no orçamento executado agora em 2018 para o que está previsto em 2019, de forma que a nossa contribuição se deu também no sentido de debater a problemática do Estado e procurar sensibilizar o governo em relação à necessidade de uma reforma administrativa. Mas, de acordo com o presidente da Casa, era o que o governo tinha condições de fazer, neste contexto de crise econômica. O orçamento é o possível que se pode fazer. Arimatea, na verdade o recesso já está batendo na porta e é muito válido que os deputados corram com alguns assuntos como esses apresentados na reportagem. Só deixo para votar a LDO bem já no finzinho mesmo do exercício. O interessante aí, Nádia, não é nem se discutir o que fizeram hoje, é saber como, se efetivamente esse orçamento vai casar com as medidas que o governo vai tomar lá na frente. Como o governador está anunciando a reforma para fevereiro, vamos ver o que vai casar, agasalhar o que foi votado com os cortes que ele fará para poder governar. Bom, Arimatea, você deve marcar presença hoje. Eu até brinquei aqui com o Coronel Carlos Augusto. O senhor deve comparecer hoje à diplomação. Agora eu lhe pergunto, você também deve comparecer? Eu não, porque eu não fui nem eleito, não fui votado. A informação que eu tenho é que está tudo muito bem, todo mundo vai pegar seu diploma, mas a partir de hoje vão começar a surgir ações de impugnação de mandatos. Eu tenho a informação de que a oposição, se falha a memória, encabeçada por Wilson Martins, Roberto Rios e Luciano Nunes, essa oposição vai entrar com ações de impugnação dos mandatos de Wellington Dias, Marcelo Castro e Ciro Nogueira, acusando conduta vedada, ou seja, o uso do poder econômico e político na eleição, na campanha eleitoral. Bom, ainda falando de governo, ainda se questiona, de fato, eu achei que já estava tudo resolvido, o pagamento dentro do prazo do 13º salário? Eu tentei falar com o secretário Rafael Fonteles desde sexta-feira e, na verdade, no sábado ele passou uma mensagem dizendo que hoje me daria uma informação sobre essa história da segurança, uma resposta afirmativa ou negativa sobre essa inquietante informação que circula de que até o 13º salário pode não ser pago pelo governo do Estado, no prazo estabelecido. É evidente, Nádia, que essas notícias deixam apavorados principalmente os pequenos servidores, aqueles que dependem do salário para honrar seus compromissos, sobretudo da manutenção da alimentação, dos pagamentos de serviço.
E o que se fala nos grupos de redes sociais precisa ser ou confirmado ou negado. O governo até agora não se pronunciou objetivamente. O governador já anunciou corte em vários setores, o que não significa necessariamente que resolva para já essa situação do cofre. E não se sabe se virão com tempo hábil aqueles recursos que ele pleiteou em Brasília, como parece que os 400 milhões que estariam retidos do FPE, o saldo da reposição dos recursos do Fundef e, enfim, até aquela parte que diz respeito à venda da CEPIS ainda naquele tempo do Monsanto para o governo federal. Enfim, a informação que eu recebi hoje pela manhã é de que pode ser pago o 13º a partir da manhã, mas não está confirmado de tudo. Ok, aguardar então, mais uma vez. Arimatea, nosso tempo acabou. Ainda há esperança, né? Vamos torcer para que sim. Nosso tempo acabou. Boa tarde para você. Até amanhã. Até amanhã. Agora um rápido intervalo e a seguir você vai conhecer um projeto que se dispõe a ajudar não somente durante o período de Natal, mas o ano inteiro.